Olha, meus amigos, eu fui convidado para falar sobre ensino superior e pesquisa. E eu queria aproveitar essa oportunidade, então, para explicar como eu vejo essa situação. Eu não sou um cientista social, beleza? Eu sou um pesquisador na área de energia, mas ocupei vários cargos públicos nessa área, o que me deu a oportunidade de ver o problema não apenas como um beneficiário do sistema, como professor da universidade, mas como também um tomador de decisões. E, portanto, a apresentação que eu quero fazer hoje é para explicar o tipo de problemas que os órgãos da administração pública encontram na definição de políticas públicas. Quer dizer, essa é mais uma apresentação de sobre políticas públicas e vai permitir uma análise de algumas decisões que foram tomadas no passado, várias das quais tiveram a minha participação, ou por bem ou por mal. E eu queria projetar algumas transparências aqui, porque mostra alguns números básicos. São números simples, não são números muito precisos. Se alguém, naturalmente, ficar descontente com algum número porque é um pouco impreciso, a gente pode discutir depois e pode melhorar a qualidade do número. Mas o que eu quero dar é uma visão mais abrangente do sistema. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, vejam essa transparência aqui. Esse aqui é o sistema de ensino superior no Brasil. Existem, no total do Brasil, 475 universidades, no sistema todo. Em 2002, eram 228, aproximadamente a metade. Federais, havia 39 em 2002 e em 2016, 63. Em 2018, 68. A população que está na universidade, que o número de pessoas que está nas universidades brasileiras, hoje, todas elas, é 8 milhões de pessoas. Tem 8 milhões de estudantes nas universidades todas do Brasil. O que significa 40 mil... Essa transparência tem um erro ali embaixo. Tem 40 mil estudantes, tem 40 estudantes por 1.000 habitantes aqui no Brasil. E na Inglaterra tem 33 por 1.000 habitantes, e em geral no mundo todo tem de 30 a 50 mil habitantes. Ou seja, o número de brasileiros que estão na universidade é aproximadamente o mesmo número que a gente encontra no resto do mundo. Essa ideia de universidade para todos, etc., eu não sei de onde é que surgiu, porque nenhum país do mundo tem universidade para todos. O único país que está próximo disso, que é a Coreia do Sul, está com um sistema superior extremamente doente, porque há um desemprego enorme de pessoas que estão na universidade. O número razoável, então, é esse número aí, de aproximadamente 30 a 50 mil. O orçamento total, a quantidade de dinheiro total que vai para ensino superior, ela é mais difícil de explicar, mas o Ministério da Educação, que é, digamos, onde estão as universidades, onde está o ensino superior público, ele tinha um orçamento de aproximadamente 70 bilhões em 2018, e no orçamento de 2019 tem um número de 122 bilhões. Esses números são meio flutuantes, provavelmente a verdade está mais ou menos no meio. Quer dizer, o que a gente pode contar é com aproximadamente 100 bilhões de reais do Ministério da Educação. 2/3 dos recursos do Ministério da Educação vão para universidades. 2/3, mais de 2/3, aproximadamente.
mais de 70%. E a grande maioria em salários. O salário médio nas universidades federais, apesar do teto ser R$30 mil, maior do que o teto na Universidade de São Paulo, o salário médio nas universidades federais é R$14 mil. E que, aliás, é a média da Universidade de São Paulo também. Só que a composição do corpo docente da Universidade de São Paulo é bem diferente das universidades federais. Nas universidades federais, tem muito mais jovens, professores jovens, porque as universidades foram criadas mais recentemente. Na Universidade de São Paulo, tem mais professores de nível mais elevado, porque eles estão aqui há muito tempo. E portanto, basta olhar para esses números para a gente entender um pouco por que há uma crise séria com as universidades. Não é mesmo? E eu acho que a causa profunda desse problema está na Constituição brasileira. O artigo 207 diz que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Como os senhores sabem, esse artigo foi um dos artigos mais discutidos durante o processo de elaboração da Constituição, em 1988, porque eu era reitor da Universidade de São Paulo na ocasião, e o Mário Covas era o relator da Constituição. E a Universidade de São Paulo, nessa época, passou por um período um pouco diferente do usual, porque ela teve um papel importante no desenvolvimento político do país. Primeiro porque era o primeiro período de abertura, depois de 30 anos de regime militar, no qual a Universidade de São Paulo se tornou um dos lugares onde se conseguiu manter uma relativa autonomia em relação aos governos federal e estadual. Não completa, mas relativa, mas com abertura a partir de 1985, justamente se conseguiu dar uma abertura à Universidade de São Paulo. E ela se tornou, portanto, um lugar onde os políticos vinham. E eu me lembro, numa ocasião, uma das primeiras coisas que nós fizemos, na ocasião, é convidar todos os candidatos a presidentes de partidos políticos, etc., a virem aqui expor as suas ideias sobre a elaboração da Constituição. E vieram todos, uma outra exceção, mas eles todos vieram aqui. E é que tá, muitos de vocês são provavelmente um pouco jovens demais para lembrar desse período, né? Mas a Universidade de São Paulo era um dos lugares, mesmo durante o regime militar, em que havia uma atmosfera de uma certa liberdade. E isso era muito visível por causa das pessoas que visitavam a Universidade de São Paulo. Qualquer dirigente estrangeiro que viesse a São Paulo visitava o arcebispo, na época, Dom Paulo, que era o grande campeão na defesa de direitos civis, o governador, e o reitor da Universidade de São Paulo, que é uma coisa simbólica. Parecia um roteiro que eles faziam. Isso representava o reconhecimento do papel que a universidade tinha tido. Havia dois debates. Eu quero discutir isso aqui, porque havia dois pontos em discussão. O primeiro era da autonomia, e que agora está em discussão, voltou à discussão agora, porque, como vocês sabem, o governo atual pretende fazer modificações na maneira pela qual é financiado o sistema de ensino público no Brasil. Como vocês sabem, atualmente existe uma medida provisória, uma PEC, uma emenda constitucional, que mudou o que está determinado na Constituição, não nesse artigo, mas no outro artigo, e que dedica 30% dos recursos para ensino. Vocês sabem, há uma medida que foi aprovada, a mudança constitucional,
que permite a desvinculação de recursos públicos, mas que preservou educação e saúde. E agora o governo está propondo uma desvinculação completa. E a desvinculação, o único sentido que essa nova desvinculação tem é desvincular para a educação e saúde. Então, na época, se discutia muito então a importância de manter a vinculação. Mesmo. E a redação que tinha sido dada a esse artigo, ele dizia que as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial nos termos da lei. Que é uma frase que tem muito na Constituição Federal e que significa que, na prática, que a autonomia não existe, porque os termos da lei dependem de regulamentação, a grande maioria dessas regulamentações acabou não sendo feita. Ela tinha sido introduzida e foi preciso um trabalho muito forte junto ao Mário Covas e aos outros constituintes para que ela fosse eliminada. E ela serviu de base, evidentemente, para a reivindicação que nós fizemos logo depois ao governo do Estado e que estabeleceu a vinculação dos recursos da Universidade de São Paulo, que é a única universidade brasileira, junto com a Unicamp e a Unesp, que tem assegurados, não na Constituição, mas por lei, recursos destinados às universidades, que são esses 9,54% e que nenhuma outra universidade tem. E esses debates ocorreram na ocasião. Acontece o seguinte, é que esse problema acabou sendo resolvido, do ponto de vista da Universidade de São Paulo, acabou sendo bem resolvido, porque permitiu à Universidade de São Paulo se tornar a grande universidade que ela é, porque ela deu autonomia à universidade, inclusive autonomia de planejamento. Naturalmente, muitas das pessoas que hoje habitam a Universidade de São Paulo não têm a menor ideia do inferno que era dirigir a universidade na ocasião, porque para contratar uma moça que serve o café, não é mesmo? Era preciso seguir os trâmites que são seguidos pela Secretaria de Administração do Estado de São Paulo. Então, havia um processo que levava 6 meses e corria fora da Universidade de São Paulo. E no que se refere à organização da carreira docente e à carreira interna da universidade, a universidade não tinha autonomia nenhuma. Numa época de inflação galopante como a da época, isso significava que os reitores passavam metade do seu tempo negociando reajustes de orçamento para simplesmente conseguir manter as coisas da universidade funcionando. Acontece que a segunda questão, e que nem foi discutida durante o período que a Constituição foi adotada, é a segunda parte desse parágrafo. É obedecer ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso se remete a um problema que lembra o professor Miguel Reale, porque em 1974, o professor Miguel Reale, que era o reitor, ele argumentou fortemente, e eu participei dessas discussões, em que ele argumentou que era muito ruim para o Brasil que todas as universidades brasileiras tentassem seguir o modelo da USP. Mas que isso não era necessário, não era desejável. Mesmo? E isso foi consagrado na Constituição. E, portanto, no momento que o governo abre uma universidade em Tocantins ou em Roraima, imediatamente são aplicados os critérios da Universidade de São Paulo, basicamente. Inclusive tempo integral, o regime de dedicação exclusiva. Então, o regime de dedicação exclusiva se tornou piso salarial. Porque todos querem tempo integral como uma reivindicação salarial, e não como algo que decorre da atividade de pesquisa do professor. Isso é que acabou, digamos, tornando os orçamentos do Ministério da Educação inteiramente virtuais. Não há nada que o ministro possa fazer. Como você sabe, eu fui ministro de Educação durante algum tempo. Realmente não há nada para o ministro fazer. Ele simplesmente assina uma autorização todo mês para que sejam feitos pagamentos que são determinados por outros critérios. O único recurso disponível
que o Ministério da Educação tinha na ocasião, e que eu acho que ainda é verdade hoje, é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. E é por isso que os políticos se interessam em ter um político no Ministério da Educação. Porque esse fundo é o único em que o Ministério tem algum poder discricionário. Mesmo? E até eu conto isso como anedota, né? Porque ele era distribuído discricionariamente. Você sabe isso em Brasília, o que significa, né? E eu introduzi um conjunto de critérios, tá vendo? O que provocou uma rebelião em certos setores do governo. E esse problema é um problema que precisa ser resolvido agora. Há uma discussão forte dentro da comunidade acadêmica, por causa de um artigo do Simon Schwarzman, recentemente, né, argumentando sobre o modelo de Bolonha, não é mesmo? Ou sobre o modelo da Universidade Federal do ABC, que eu acho que é uma discussão interessante. O que acontece é que isso o professor Reale já na ocasião argumentou, e eu me penitencio porque nós deixamos passar isso na Constituição, no estabelecimento da Constituição. O que devia ter sido criado é um sistema de colleges aqui no Brasil, né, como tem em outros países. 2 sistemas, não é mesmo, que são complementares. A única coisa que se aproxima do sistema de colleges que existe no Brasil, ao que eu saiba, são o sistema das FATECs, aqui em São Paulo, que eu acho que até que funciona relativamente bem. E eu creio que seria até interessante convidar algum dirigente da FATEC para fazer uma exposição aqui ao Instituto de Estudos Avançados. Se essa solução tivesse sido adotada na ocasião, não é mesmo? Nós teríamos 2 sistemas, não é mesmo? Em que haveria universidades do tipo Universidade de São Paulo, várias, né? E uma quantidade muito grande de universidades que ofereceriam cursos de 2 ou 3 anos e capacitariam as pessoas para o mercado de trabalho. As consequências dessa decisão, quer dizer, que tornou as universidades todas iguais, quer dizer, no modelo USP, elas são evidentes nos gráficos que eu vou mostrar a vocês. Aqui tem uns gráficos informativos. Isso aqui é um retrato do sistema, que repete o que a gente já sabe, né? 2/3 dos estudantes estão em escolas privadas, 1/3 está no sistema universitário, 1/3 está em escolas públicas, em universidades públicas, 2/3 estão em particulares e onde se paga. E há uma coisa crescente, que é ensino à distância, que está crescendo, que é um assunto, a meu ver, delicadíssimo, né? Porque a eficiência do sistema de ensino à distância depende muito de como ele é feito. É claro que todo ensino depende muito de como ele é feito, mas, em particular, o ensino à distância é particularmente vulnerável. Depois tem um pouco mais de informação. E esses são os gráficos para os quais eu queria chamar a atenção. Esse é o número de títulos de mestrado concedidos no Brasil, de 1996 a 2014. É o resultado do sistema universitário como ele foi organizado, obedecendo à Constituição de 1988, em que as universidades são todas universidades de pesquisa e, portanto, se criou um sistema de mestrado e doutorado, com bolsas da CAPES e CNPq, etc. E o que acontece é que esse é o sistema, e vocês veem que até esse é o número de títulos de mestrado é cumulativo, né? E vocês veem que nós já temos 50 mil mestrados. Esses números são um pouco obsoletos, são de 2014. E essa tabela aqui eu acho que é a mais importante, que eu queria analisar com vocês durante 1 minuto. Olha aqui. Esse é o número de mestres e doutores titulados no Brasil a partir de 1996. Então, ou seja, mestres, em 2014, tinha 445 mil mestres no Brasil. A taxa de crescimento anual é de 9,9%. 9,9%. Doutores são aqui.
existem no Brasil 168 mil doutores. A taxa de crescimento é de 11,3%, que é muito maior do que qualquer taxa de crescimento em qualquer área no Brasil. E o número que é formado por ano, então, em mestres é 28 mil por ano, e doutores, 11 mil por ano. Agora, o número interessante, então, a observar é o seguinte, né? É que existe uma taxa de desemprego muito grande. Esse aqui é o problema. A taxa de desemprego de mestres e doutores do Brasil, ela é grande e está aumentando. Aproximadamente apenas 70% conseguem emprego. Eles conseguiram emprego durante alguns anos por causa da expansão do sistema de ensino superior, mas agora está aumentando cada vez mais. E o número talvez mais importante mesmo, para o qual eu queria chamar a atenção de vocês, é esse aqui, que é o número de empregados nas entidades empresariais entre os doutores. E vocês vejam o seguinte, então, é que dos 14 mil que se formaram naquele ano, então, a grande maioria vai para atividades em área de educação. E um número pequeno vai para atividades profissionais, científicas. Talvez esse seja o melhor slide para olhar. Número de empregados entre os doutores titulados do Brasil e contribuição para o aumento de emprego. E o que acontece é que o sistema universitário, então, como ele está, ele produz essa quantidade grande de gente e primeiro ele se autoalimenta. Tem limitações claras na medida que novas universidades deixaram de ser criadas. E depois ele alimenta outras atividades, mas não a atividade industrial. Ou seja, o sistema universitário brasileiro, do jeito que ele foi formado, ele é bom no supply side. Ele produz gente com titulação razoável, vindo, claro, da universidade, até população bastante competente em certas áreas, mas é como se você tivesse um sistema, é como se você tivesse uma locomotiva que não está ligada nos vagões que estão colocados lá atrás. Então, esse é o quadro que a gente tem. E eu acho que, do que se refere à pesquisa, sobre o qual eu queria falar um pouco também, há informações interessantes sobre pesquisa e a revista da FAPESP, em geral, traz umas informações muito interessantes. E os jornais publicam também. Agora, vejam, esse é o número de instituições, pesquisadores e grupos de pesquisa. Não é mesmo? Então, agora já números mais atualizados. Em 2017, 21.591 doutores e 50 mil mestrados acadêmicos. Instituições. Não é mesmo? E aqui é que eu acho que é impressionante esses números aqui. Linhas de pesquisa. Observem aqui, né? Então, o número total de pesquisadores brasileiros, teoricamente pelo menos, é esse aqui, 199 mil. Não é mesmo? E olhem as linhas de pesquisa. 147.392 linhas de pesquisa. E 37.640 grupos de pesquisa. Ou seja, existe uma atomização, uma pulverização tremenda das atividades de pesquisa no Brasil. Quer dizer, o sistema é um sistema que produz mestres e doutores, mas você tem dificuldade em perceber uma linha condutora de pesquisas em certas áreas. Então, há essa ideia, por exemplo, de que outros países adotaram, de laboratórios nacionais, que é uma boa ideia, porque o laboratório nacional tem uma missão. Não é mesmo? Isso tem alguns que tem. O laboratório do síncrotron, em
Campinas é um bom exemplo, não é mesmo? Mas agora, essas organizações tipo CNPq e CAPES acabam criando laboratórios nacionais que são realmente ficções, né? Porque o que é de nacional neles é que eles são pesquisadores de vários estados brasileiros. Né? E, de modo que faltam grandes linhas que sejam, digamos, façam jus à ideia do que é um laboratório nacional, como são laboratórios nacionais nos Estados Unidos, né? No NIH, mesmo, ou nos laboratórios da área até militar. Mesmo. São laboratórios em que você junta uma massa crítica suficiente para poder avançar uma determinada área. O que caracteriza o sistema brasileiro é a extrema pulverização. Então, esse é o quadro que eu queria mostrar a vocês. Eu queria concluir essa apresentação dessas os slides que eu queria mostrar. Eu queria mostrar duas slides que não são fáceis de ler, mas que têm uma informação que eu reputo como sendo muito mais importante. Então, vejam, o que se costuma fazer no Brasil, vocês podem ver isso em qualquer publicação que exista por aí. São gráficos desse tipo aqui, em que a gente coloca no eixo horizontal o produto interno bruto, per capita, de vários países. E lá em cima, no eixo vertical, a gente coloca publicações por milhão de habitantes. É um gráfico que vocês devem ter visto em várias ocasiões. E o que é interessante nesse gráfico é o seguinte, vocês observem, né, que a Suíça está aqui, a Noruega está aqui, a Suíça está aqui em cima, Dinamarca, Suécia, etc. e tal, a Alemanha, Estados Unidos está aqui, e São Paulo está aqui. Não é mesmo? E o Brasil está aqui um pouco abaixo de São Paulo. E eu acho esse tipo de gráfico extremamente controvertido. Então, vejam, o Brasil aparece muito ruim aqui, São Paulo não aparece tão ruim assim, mas muito pior do que os Estados Unidos, a Alemanha, etc. e tal. Esse gráfico aqui é feito organizado de uma maneira diferente. Esse aqui, ele tem o produto interno bruto per capita aqui também, no eixo horizontal. Isso aqui é publicações por bilhão de dólares. Quer dizer, não é por milhão de habitantes, não, é por bilhão de dólares. E aí vocês vejam o que acontece. Né? Os Estados Unidos estão aqui, São Paulo está aqui. Não é mesmo? Turquia, Ucrânia, Brasil. O Brasil está aqui, um pouco abaixo de São Paulo. O Japão está aqui. Quer dizer, o número de trabalhos publicados por bilhão de dólares de PIB no Brasil é maior do que no Japão, maior do que na Argentina, maior do que esses países todos aqui. É um pouco menor, naturalmente, do que em outros países, que são menores, mas são países em que tem uma enorme tradição de dezenas de anos, ou até centenas de anos, de atividade na área científica. Eu acho que o que esse gráfico nos ensina, não é mesmo? É que nós temos que ganhar consciência de que em atividades científicas, sobretudo em áreas científicas que acabam custando mais dinheiro, que são as áreas de ciências naturais, onde vai o grosso do dinheiro, a área biológica, a área de ciências exatas, realmente é o gasto que você coloca, é o dinheiro que você coloca. Quer dizer, essa é uma ideia que norteia políticas públicas. Eu me lembro de ter tido esse tipo de discussão, seriamente, com o Sérgio Rezende, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, mais recentemente, em que esse argumento de publicações por milhão de habitantes é um argumento de natureza política, né? Porque isso significa que você privilegia, você tem que privilegiar os mais pobres e os estados mais carentes. Que está ligado com a adoção do modelo USP em todo o território nacional. Simplesmente você não consegue fazer o sistema científico, tecnológico de boa qualidade na amplidão que as pessoas gostariam. O que se gasta no Brasil em educação
é aproximadamente 6% do PIB. Esses dados sempre dependem um pouco do ano, e tem um pouco de discussão sobre eles. Mas os últimos números que eu vi, no último boletim da FAPESP, tem uns números interessantes. Quer dizer, são aproximadamente, em 2017, eu creio, 300 bilhões de reais. É 6% do orçamento. E isso naturalmente para tudo, para ensino primário, secundário também, e universidades. As universidades, como eu tinha dito, né, elas consomem de 70 a 100, universidades federais, consomem de 70 a 100. O resto do sistema ele é alimentado não só pelo governo federal, pouco, como eu disse, porque o Ministério da Educação gasta praticamente o dinheiro todo com a universidade e com folha de pagamento, e pelos estados e municípios. Mas é 6% do PIB. E tem aumentado, ainda por cima, de uma maneira significativa. Nos anos, desde 2002, ele aumentou consideravelmente, sem que o ensino fundamental tenha melhorado aqui no Brasil. E a razão, eu acho que sei, porque eu fui secretário de Educação. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, ele é basicamente um diretor de recursos humanos. Ele tem que enfrentar, no passado, enfrentava as greves regulares e reivindicações justas, muitas vezes, dos professores, dentro de um orçamento que é fixado por esse número, por 6% do PIB. E o que acontece é que o sistema é muito grande. E aqui há uns dados sobre o estado de São Paulo, que eu tinha passado rapidamente, eu vou voltar a eles. E a situação, de fato, do estado de São Paulo, ela é muito interessante, porque ele dedica 30% do seu orçamento anual à educação, superando os 25% fixados pela Constituição Federal. Porque, tradicionalmente, o estado de São Paulo gasta mais do que é fixado na Constituição. Esses 30% incluem educação em todos os níveis. E, agora, a Secretaria de Educação, ela tem um orçamento de 30 bilhões de reais. E cada aluno custa aproximadamente 7 mil reais por ano. É mesmo? E tem melhorado muito. Mas acontece que o sistema é um sistema que tem cerca de 300 mil professores, um terço dos quais está em licença médica ou fora da sala de aula. E acabou se criando um problema sindical que é considerado praticamente insolúvel pelo secretário de Educação. Porque a população está diminuindo, a população que está nas escolas está diminuindo, de modo que o número de alunos por classe médio é muito baixo. É mais baixo do que nos outros países da América Latina. E quando aparece um secretário que tenta resolver esse problema, como foi o professor Vorherald, da Unesp, né? Ele enfrenta movimentos políticos completamente insanos, a meu ver, né? Simplesmente porque era um problema de racionalização, não era um problema de reduzir o sistema, mas de racionalizar o sistema. Ele tem se mostrado impermeável a modernizações. Então, o aumento de orçamento que ocorreu desde 2002, ele simplesmente aumentou os salários dos professores sem que tenha aumentado a qualidade. E outros países fizeram isso. Existem estudos do Banco Interamericano de Desenvolvimento muito interessantes, em que o aumento salarial era associado com mérito. E países como o Chile, por exemplo, conseguiram resolver o problema muito bem. E outros também. Não só Chile, mas outros também. No Brasil, esse problema não foi resolvido e efetivamente, é uma situação em que é uma casa em que todos brigam e ninguém tem razão. Quer dizer, os professores ganham mal, o salário é aproximadamente, professores da rede fundamental, ensino médio, ganham aproximadamente metade do que ganham pessoas
com a mesma titulação em outras atividades. Portanto, eles têm razão de fazer reivindicações salariais. Acontece que muitos deles, tem um número exageradamente grande deles, então não dá para atender todos, o salário é baixo e não aumenta. E aí, realmente, não há programas que associem, programas eficazes, que associem o aumento do salário com o desempenho. E essa é basicamente a situação que nós enfrentamos. Do ponto de vista de pesquisa, só concluindo, as universidades públicas do Estado de São Paulo, elas têm um desempenho que é bom e está melhorando. Naturalmente tem a FAPESP, que tem um papel muito importante no sistema, mas é um papel auxiliar, quer dizer, o que houve com as universidades, não é mesmo? É que elas acabaram gastando todos os seus recursos, todas as três universidades públicas, né, em pessoal, ou técnicos, ou docentes, deixando de obedecer a recomendação que constava do decreto de 1988, que atribuiu uma fração do orçamento às universidades. A recomendação que nós fizemos na ocasião era de que as despesas com o pessoal não ultrapassassem 75%. Era uma recomendação. Era um prenúncio do que a gente chama de responsabilidade fiscal, que depois foi introduzido no Brasil todo, no governo Fernando Henrique. E geral, as pessoas fazem essa brincadeira com pessoas mais velhas, pessoas velhas como eu, né? Você se arrepende de alguma coisa que você tenha feito no passado, né? Eu reparo, quando pergunto a essas pessoas, isso para pessoas de idade, né? Falam, jamais, né? Eu não me arrependo de nada, né? E, o que é uma observação completamente vazia, né? Porque eu não me arrependo de muitas coisas, mas de uma coisa eu me arrependo, né? É de ter permitido que fosse retirado do decreto de 1988 essa frase. Quer dizer, a ideia é que nós queremos fixar em 75% como mandatório, os recursos com o pessoal. E ela foi atenuada por uma razão curiosa, né? Porque nós estávamos defendendo a autonomia da universidade com tal sucesso, não é mesmo? Que os burocratas do Palácio dos Bandeirantes acharam que colocar obrigatório, né, reduziria a autonomia da universidade. Não, que é verdade, do ponto de vista jurídico. Algum jurista que inventou isso. Então ficou como uma recomendação. Por isso eu me arrependo, nós devíamos ter colocado 75%. Não colocando isso, veja o que acontece, né? O que aconteceu aqui na Universidade de São Paulo, há 6 anos atrás, né, na gestão anterior, e que hoje continua na Unesp, por exemplo, né, que tem dificuldade de pagar o 13º salário. E, de fato, eu não conheço nenhuma universidade do mundo que não tenha 20% ou 25% nas mãos dos órgãos de direção para ser usado em atividades acadêmicas. Quer dizer, essa dependência completa que as universidades, inclusive a USP, né, tem de recursos da FAPESP, da CNPq ou da FINEP, etc. E tal, não é uma coisa que realmente a gente possa confiar. Tanto que com essas medidas de desvinculação, que algumas das quais já existem, outras que foram tentadas, né? Não é mesmo? Esses recursos, de fato, não são sacrossantos, não, e eles podem ser afetados. Ao passo que a universidade ela deve ter o mínimo para ela se manter funcionando, aconteça o que acontecer no universo fora dela. O que realmente esteve em sério risco com todas as universidades, em particular com a Unesp e a Unicamp, menos a USP, que conseguiu reequilibrar o seu orçamento, mas reequilibrou marginalmente, né? Apenas. Então é isso. Essa é a minha visão do problema.